Olá a todos, aqui quem fala é o professor Silvio Marques. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de Fisiologia Humana. E nessa videoaula de hoje, nós veremos então como que os rins eles vão ser regulados e eles vão sendo controlados e, por sua vez, como que vai ocorrer então a regulação do fluido extracelular. Então, nós podemos observar todos os mecanismos de processo responsáveis pela filtração glomerular. A partir da filtração glomerular, então, nós temos uma grande carga desse ultrafiltrado sendo reabsorvido nos segmentos proximais, do túbulo proximal. Então, nós podemos observar que no túbulo proximal acontece a maior parte do mecanismo de reabsorção de sódio, e sob a forma de bicarbonato de sódio. Então, assim como boa parte do sódio está sendo reabsorvida, nós temos grande parte do bicarbonato sendo absorvido por esse segmento também, tá? E, de uma certa forma, boa quantidade de água vai sendo reabsorvida por esses segmentos, porque todo o movimento dos íons, eles tendem a criar um ambiente hipertônico no interstício, tá? Próximo dos capilares peritubulares. Então, à medida com que esse interstício ele fica hipertônico, ocorre um grande movimento de água para o meio intersticial e, a partir daí, nós vamos ter, então, o grande processo de reabsorção de bicarbonato de sódio e, por sua vez, de água nos segmentos dos túbulos proximais. Um outro segmento muito importante também, que vai ser responsável pelo restante da reabsorção de sódio, mas sob a forma de cloreto de sódio, seria na porção do segmento espesso ascendente. Tá? Então, nessa porção do segmento espesso ascendente, como a gente pode observar nesse diagrama, ele também vai ter uma interferência muito grande no ciclo da ureia e que contribui também no processo de reabsorção de água pelos segmentos distais, tá? Seja pela concentração da medula, pelo aumento da concentração medular, ou até mesmo seja pela atuação do hormônio antidiurético que atua nas porções finais dos segmentos tubulares. Então, nesse diagrama, a gente pode observar aqui o que é chamado de transporte tríplice. Tá? Então, aqui nesse mecanismo do transporte tríplice, nós temos uma grande quantidade aqui de sódio sendo absorvido sob a forma de cloreto de sódio. Então, toda essa porção do cloreto de sódio sendo reabsorvido nesse segmento, a gente consegue observar, então, que há uma grande concentração desse meio tubular. Então, à medida com que esse meio tubular, a sua concentração começa a aumentar de maneira bem significativa, a gente pode observar que nos segmentos distais, como a gente pode observar aqui na porção do túbulo coletor, há uma grande diminuição da porção da ureia. Então, com isso, nós temos um grande transporte de água acontecendo para quê? Para regular a tonicidade dessa porção medular. Então, à medida com que nós temos o transporte de água, a ureia ela tende a se concentrar no segmento do túbulo coletor. Então, à medida com que a ureia ela começa a se concentrar na porção do túbulo coletor, ela vai ser transportada para o interstício, como a gente pode observar aqui, e ela é novamente, ela vai ser secretada aqui nas regiões tubulares dos segmentos da alça de Henle e ela permite, então, o seu retorno para os segmentos tubulares. Então, por isso que nós temos aqui esse ciclo da ureia, que é muito controlado pela regulação dessa tonicidade do meio tubular. Tá? A regulação da tonicidade no meio tubular é muito importante também no processo de concentração urinária. Tá? Então, nesse processo de concentração urinária, a gente pode observar aqui que a urina final ela pode sofrer uma grande variação, tá? De 50 até 1.400 miliosmoles. Então, isso vai acontecer na presença de quê? Vai acontecer na presença, principalmente, do hormônio que é chamado de ADH. Então, o ADH ele tem um profundo papel nesses segmentos finais dos túbulos distais, tá? Da seguinte maneira. O hormônio antidiurético, então, como o próprio nome dele diz, ele previne a diurese. Então, uma vez com que ele atua nos segmentos distais, ele promove, então, uma maior disponibilidade aos transportadores de água, que são chamados de canais de aquaporina. Então, esses canais de aquaporina, então, eles permitem um grande mecanismo de transporte de água por esses segmentos finais. Então, isso significa que, se está acontecendo um mecanismo muito grande no transporte de água, então a tendência da porção final do túbulo dos néfrons, eles então vão começar a concentrar a urina. Em contrapartida,
uma vez com que o ADH ele seja inibido, os níveis de ADH começam a diminuir, então o processo de reabsorção de água nesses segmentos finais, eles são diminuídos, promovendo então uma grande diluição da urina, tá? Então por isso que o ADH ele é um importante hormônio no processo de concentração urinária. Em paralelo, né, nós temos aqui toda a porção da excreção, né, não só da reabsorção, mas da excreção, eles são controlados, né, por muitos fatores. Então, nós temos aqui o volume circulatório, que é chamado de volume circulatório efetivo. Então, à medida com que o volume circulatório efetivo, a nossa volemia, né, o volume sanguíneo, ele começa a diminuir, então nós vamos ter a ativação de alguns sistemas responsáveis por esse controle, tá? Então, de uma maneira geral, nós temos aqui no arco aórtico e no seio carotídeo o que são chamados de baroreceptores. Como nós vimos no controle da pressão arterial, se o volume circulatório efetivo, a volemia, está reduzindo, a pressão ela vai estar baixa. Então, o que vai acontecer? Os baroreceptores eles vão atuar no núcleo do trato solitário, promovendo, então, uma menor ativação do parasimpático e promovendo uma maior ativação do nosso sistema nervoso simpático. Uma vez com que o sistema nervoso simpático ele começa a atuar, então nós vamos ter a atuação do sistema nervoso simpático lá nos rins, tá? Então aqui nós temos o sistema nervoso simpático atuando nos rins, principalmente na sua grande influência na síntese de uma enzima importante que é chamada de renina. Então a renina ela atua numa proteína chamada de angiotensinogênio. Então, uma vez com que ela começa a clivar o angiotensinogênio, ela vai formar a angiotensina 1 e a enzima conversora da angiotensina, então, vai promover a clivagem da angiotensina 1, formando a angiotensina 2. Reparem que a angiotensina 2 ela tem um papel importante também na secreção da aldosterona. Então, esse mecanismo é chamado de sistema renina angiotensina aldosterona. Então, a renina angiotensina aldosterona, se a volemia está reduzindo, o que eles vão fazer? Eles vão alterar a hemodinâmica renal, só relembrando, né, que como acontece essa alteração. A angiotensina ela é um potente vasoconstritor. Então, se nós temos a vasoconstrição dos vasos periféricos, então isso já é um mecanismo de controle muito importante para a regulação da pressão arterial. Em paralelo a isso, a angiotensina 2 e a aldosterona, elas são fatores importantes, né, no processo de reabsorção de sódio. Então, à medida com que nós temos aqui o aumento da reabsorção de sódio tubular, nós podemos observar, então, que o aumento da reabsorção de sódio promove o aumento da reabsorção de água. E esse aumento da reabsorção de água vai promover, então, aumento da volemia e uma diminuição na excreção de sódio para o meio extracelular. Então, com isso, o volume sanguíneo volta a aumentar novamente e o volume efetivo circulatório ele volta a ser controlado. Em paralelo a isso, os átrios, né, eles vão diminuir a secreção do peptídeo atrial natriurético, que é um fator que promove a natriurese, a maior taxa de excreção, tá? E nós temos também aqui o hormônio antidiurético atuando nesse processo de reabsorção pelos túbulos distais e também ajudando no controle desse volume circulatório efetivo. Então, em paralelo, né, à regulação da volemia, nós temos também a regulação do pH. Então, reparem que na luz tubular, todo o metabolismo celular, ele atende a promover, então, uma grande formação de bicarbonato e de hidrogênio. Então, aqui nós temos a corrente sanguínea, até do nosso lado direito, e a luz tubular do nosso lado esquerdo. Reparem, então, que no desenvolvimento de uma acidose metabólica, que os rins eles são muito importantes no controle do nosso pH, promovendo a reabsorção de bicarbonato. Então, essa reabsorção de bicarbonato, ela vai ser importante no processo de aumento de pH e nesse equilíbrio de feedback, tá? Então, se o pH do indivíduo diminui, o metabolismo, né, das células dos néfrons, elas vão acelerar a formação de bicarbonato, como consequência também acelera a formação de prótons, né? Como a gente pode observar aqui, prótons e bicarbonato. Mas repara que os prótons, né, eles são secretados para a luz tubular, eles podem formar água ou CO2 ou exclusivamente eles podem ser secretados no meio extracelular, enquanto que a maior parte do bicarbonato ele vai ser reabsorvido novamente para o sangue e com isso o pH sanguíneo ele volta a aumentar novamente, promovendo então essa regulação, evitando essa acidose metabólica.
Tá? Então, por isso que os rins eles são órgãos muito importantes, tá? Não só na regulação da nossa volemia, mas também na regulação do nosso equilíbrio do balanço hidroeletrolítico, assim como na regulação do nosso pH sanguíneo. Ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.